Oi, abençoados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Tangoda. Eu sou o Léo Tangoda. E sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos contar para vocês 5 hábitos que mudaram a nossa vida depois da nossa chegada aqui no Japão. Então, pessoal, como vocês já sabem, a gente está quase fazendo um ano aqui de Japão, pessoal. Quase um ano já aqui. E assim, a gente listou aí 5 hábitos que mudaram desde que nós mudamos aqui. Obviamente que a gente poderia aí pensar e a gente com certeza ia achar alguns outros aí. Tem muitos. Então, desde já, antes de a gente falar o primeiro aqui, já comenta aí algum hábito que pra você que já veio aqui pro Japão, que já morou aqui alguma vez ou que tá morando agora aqui no Japão, o que mudou pra você? Qual foi o hábito que você assim fala, cara, esse daqui foi demais, realmente, quando eu cheguei no Japão, mudou assim logo de cara. Então bora lá, bora pro primeiro hábito então que mudou assim que nós chegamos no Japão. E pessoal, o primeiro hábito que mudou assim que nós chegamos de fato assim no Japão, assim que nós começamos a trabalhar aqui, foi o horário de sono, pessoal. O horário de sono. E por que que isso mudou? Por que que esse hábito mudou? A gente chegou aqui, né, amor? A gente achando que ia trabalhar de dia. Pois é. Né? E isso foi bem interessante por causa do seguinte. Nós chegamos, aqui a gente ficou em torno de quantos dias? Uns 14, umas 2 semanas mais ou menos parados. Umas 2 semanas. Né? E por conta disso, o que que acontece? A gente já se adaptou, né? Durante esses 14 dias aí, a gente se adaptou bem ao fuso horário daqui do Japão. E a gente começou a dormir todas as noites, né? Como normalmente funciona, né? Então, aqui no Japão a gente já estava dormindo às noites, né? E quando a gente começou a trabalhar, então, quando a gente entrou na fábrica, a gente recebeu a notícia de que nós íamos trabalhar à noite. Pois é. E aí, gente, virou tudo de ponta cabeça. Porque é o seguinte, a gente achava, então, que nós íamos trabalhar com os meus pais, né? Que tinham vindo antes, né? Eles vieram um tempo antes, inclusive o meu pai já faz 2 anos já que tá aqui. Mora aqui em Izumo também, trabalha na mesma fábrica com a gente. Porém, eles trabalham de dia, né? Ele, a minha mãe e a minha irmã trabalham de dia. E a gente chegou aqui, então, achando que a gente ia trabalhar então, no mesmo horário e a gente ia trabalhar junto, né? Que até então tinha sido esse o nosso pedido aí, né? Quando a gente veio pra cá. Então, nós mudamos aí de dias, né? De grupo, né? E aí nós encaixamos, então, com as folgas, né? Deles. E hoje, então, nós folgamos exatamente nos mesmos dias em que eles folgam, porém, até hoje, né? E não é a nossa intenção também, mudar de turno. Pois é. E assim, quando recebemos a notícia, né, de que a gente ia entrar à noite, aí eu já logo falei, não foi esse o combinado, nós combinamos que ia todo mundo, né, trabalhar junto, junto assim, no mesmo período, né, obviamente que em setores diferentes, porque aqui é difícil, né. Tem sim, tá, irmãos que trabalham ali no mesmo setor que eu, mas é difícil familiar trabalhar no mesmo setor. Então, mas trabalhar de dia. Aí eles falaram, então é porque a gente não conseguiu horário de dia pra vocês, mas é só por enquanto, porque é mais fácil alguém querer mudar pra noite do que alguém querer mudar pro dia, né? Alguém do dia querer mudar pra noite. Aí eu falei, amém, né? A hora que eu vi que tinha adicional noturno, né, que ia... Né, eu falei, bom, vamos ver como que é isso daí. Aí a gente aceitou, falou, não, ok, nós vamos, mas depois a gente vai mudar. Então eles falaram que em torno de um mês, tinha um mês aí, no máximo 2, para eles conseguir, né, para eles conseguirem colocar a gente de manhã. E aí depois a gente não quis mais. Exatamente. Aí a gente falou, não, dá jogo, tudo bem, a gente vai ficar à noite. Só muda a gente de grupo, coloca a gente pra folgar junto. Sim, aí colocaram a gente pra folgar junto e acabou, né, que a família inteira folgava junto. Mas aí mudou demais, por quê? Porque a gente já tava dormindo durante a noite. Então aí teve que mudar de novo, aí a gente teve que começar a dormir durante o dia todo pra acordar à noite e trabalhar. Então ficava aquela reviravolta, sabe? E acostumamos, né? Acostumamos super bem, tranquilo. A gente dormia muito bem durante o dia.
acordava ali 6 da tarde e 7h30 saía para trabalhar, 7h40 da noite. E muito bem, ficou muito bem. E eu trabalhei, gente, até mais ou menos 7 meses eu trabalhei. Até 6 meses e meio, 7 meses. E o que aconteceu? O Benzinho, ele acostumou. Eu não consigo dormir, gente, de jeito nenhum. Já faz 1 mês e meio que eu estou em casa de licença, né? E eu não consigo dormir durante a noite. Eu não consigo dormir. Ele não para, ele fica pra lá e pra cá, que nem agora de dia, ele tá quietinho, gente, uma benção. Tem hora que eu tenho até que escutar o coração dele. Eu falo, não, eu vou escutar o coração dessa criança, porque não é possível. Então, assim, de dia, ele fica muito quietinho. Chega à noite, ele não para. Então, eu não estou conseguindo dormir mesmo durante a noite. E aí, eu tô dormindo de dia. Como o Léo ainda tá trabalhando, né? E ele vai continuar trabalhando ainda por um tempinho. Mesmo antes do Ben nascer. Então, a gente vai continuar nessa... Mesmo depois também. Mesmo depois, né? Mesmo depois que o Benzinho nasceu, o Léo vai continuar trabalhando um tempinho só. Pra depois ele tirar a licença, né? Mas a gente vai continuar assim. Então, essa mudança de sono, né? Essa mudança foi muito radical aí pra gente. Exatamente. E aí já faz 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio, mais ou menos, que a Fernanda já parou de trabalhar, gente. E aí, 1 mês e meio que ela já tá em casa, já tá numa nova rotina e tudo mais e tal. Mas mesmo assim, né? Por a gente já estar acostumado com com esse novo hábito, né? De dormir de dia, até agora a gente tá só dormindo de dia e passa a noite inteira praticamente aí acordado. A gente tira poucos cochilos aí durante a noite. Pois é. E o próximo hábito, gente, é o meu hábito mais difícil, vamos se falar assim, que é a pontualidade. Gente, eu sou uma pessoa muito atrasada e aqui no Japão eles são muito pontuais. É assim, ó, se é pra você estar lá 4 horas da tarde, 3h40 no máximo, o japonês já vai estar lá, ou a pessoa já vai estar lá. Então isso pra mim foi bem diferente aqui no Japão, foi assim, um hábito que eu também tive que trabalhar muito. Ainda tenho, tá? Confesso aí pra vocês que ainda não consegui chegar no 85%, porque realmente eles são muito pontuais. Então eu tento, né, nós, né, estamos tentando aí a ser sempre pontual, a sempre chegar na hora certinho, se organizar. Não é que chegamos atrasados, tá? Temos compromisso, palavra, chegamos ali na hora, mas não conseguimos chegar adiantado, um pouquinho antes. É sempre ali na hora triscada. E japonês é muito pontual pra tudo, gente, pra tudo. E a gente percebe, gente, que não é só os japoneses mais, né? Deixou de ser, né, um hábito somente dos japoneses aqui e passou a ser também o hábito dos brasileiros que moram há muito tempo aqui no Japão. Se adaptaram também. Exatamente, os brasileiros se adaptaram a esse novo hábito, né? A esse hábito de serem pontuais, né? E não que não existam pessoas pontuais no Brasil, é lógico que a gente sabe que existem também, mas isso é uma coisa que é muito característica de Japão, é muito característica de japonês, né? E os brasileiros, então, eles vêm pra cá e eles se adaptam a esse hábito, né? E realmente se tornam extremamente pontuais e eles chegam antes realmente dos compromissos. A gente percebe, né? Que aonde a gente vai ali, né, mesmo os brasileiros, eles estão ali antes do horário combinado. E, inclusive, pessoal, né, uma das ocasiões aí que realmente foram chaves, assim, para nossa mudança aí de hábito, né, foi uma ocasião em que a gente estava comprando o carro, né, o carro aí, a gente tem um vídeo aí, pessoal, onde nós compramos o carro, a gente fez para vocês aí. Então acompanha aí, já sai maratonando todos os vídeos aí do canal. Se você ainda não é um inscrito, já se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos por aqui. A gente sempre tá postando vídeos aí, respondendo perguntas, fazendo vídeos como esses, fazendo vídeos sobre a nossa rotina e nosso trabalho aqui no Japão, então vale a pena seguir esse canal. E pessoal, a ocasião em si que aconteceu foi o seguinte, a gente estava indo comprar o carro e a gente tinha combinado ali um determinado horário. Né, eu já tinha ligado algumas vezes ali pro vendedor e tudo mais e tal. A gente já tinha conversado, né? E a Fernanda já tava grávida, né? E tava com algumas dificuldades ali e tal. E a gente tava na academia, né? Nesse exato momento aí em que a gente tava combinando o horário em que a gente ia se encontrar para eu poder então pegar o carro e trazer para casa, então, finalmente. E a gente combinou ali um determinado horário e tudo mais e tal. E eu não consegui terminar a academia a tempo.
né? Tinha acabado de chegar praticamente na academia, eu achei que não ia compensar realmente eu sair da academia ali naquele momento. A Fernanda também estava fazendo alguns exercícios ali e tudo mais, tal, e começou a ter algumas contrações. E a gente não saiu ali naquele exato momento que precisava sair. E a gente acabou se atrasando ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos mais ou menos, né? Na nossa visão como brasileiros, nem foi tanto atraso assim, né? Uns 20 minutinhos, até 20 minutinhos aí, mais ou menos, aí tem de tolerância, né? Como dizem aí no Brasil. Mas a gente chegou lá e a gente levou bronca ali do vendedor. Ficou bravo, gente, com a gente. Exatamente. Mas assim, gente, é lógico, né? Levamos bronca e com razão, né? Realmente nós nos atrasamos, nós ficamos aí desorganizados, né? Com relação ao nosso horário. Sim. Não é um hábito que a gente tinha no Brasil, né? De sermos tão pontuais assim. A gente sempre, né, chegava ali com 5, 10 minutinhos de atraso, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Logicamente que existe a comunicação, né? A gente fala, vou chegar um pouquinho atrasado, ou não vou conseguir chegar no horário. Mas a gente não era tão organizado quanto de repente a gente tem se tornado aqui, né? E como a Fernanda falou, a gente ainda não alcançou 100%. E essa foi a ocasião aí que virou a chavinha na nossa cabeça. A gente falou, não, a gente precisa se organizar melhor aí, porque realmente aqui o hábito é muito diferente. E as pessoas notam isso, as pessoas querem ver isso, as pessoas respeitam isso, né? Então a gente precisa mudar esse hábito aí. Foi onde virou a nossa chavinha e a gente começou a mudar essa questão da pontualidade nas nossas vidas. E o terceiro hábito aí que mudou nas nossas vidas, gente, assim que nós chegamos no Japão, é alimentação saudável. Pessoal, aqui no Japão, na fábrica, nós temos exames médicos periódicos. Então, praticamente aí 2 vezes no ano, nós temos exames médicos, tá? E esses exames médicos aí, eles são até que, eu diria aí, até que razoavelmente bem aprofundados, né? Eles captam aí bastante coisas, né? Fazem até eletrocardiograma, vem ali estado de gordura corporal e tudo mais tal, sua saúde auditiva, do olho, enfim, respiratória, é muita coisa, gente. É uma bateria de exames ali que você faz em um dia inteiro, né? Esses exames aí demoram em torno de 2 semanas aí para ficarem prontos. Eles chegam para nós ali nas nossas mãos. Se existe alguma coisa de errada, a gente já recebe um encaminhamento para ir para o hospital e fazer novos exames ali para ver o que de fato a gente pode fazer, que remédios a gente pode tomar e tudo mais tal, e receber o devido acompanhamento médico para aquele problema que a gente descobriu ali naquele exame, certo? E o que aconteceu foi o seguinte, né? Durante, né, ou em algum desses exames aí, eu recebi aí o diagnóstico de que eu estava com gordura visceral, né? Gordura visceral. E, pessoal, isso me assustou um pouco, né? Porque eu sempre fui bastante ativo, assim, né? No Brasil, fazia academia e tudo mais e tal. Nunca achei que eu comia, assim, demasiadamente. Já houve tempos. Já houve tempos em que eu comi bastante. Né? E engordei aí alguns quilinhos a mais. Porém, né, de alguns anos para cá, né? Eu vim cuidando bastante dessa questão, bastante da alimentação, bastante, né, dos hábitos aí saudáveis. E eu não esperava, né, que fosse receber um diagnóstico aí de gordura visceral. E isso me assustou bastante, aí eu fui no médico, fiz novos exames ali e tudo mais tal, e de fato eu tinha um acúmulo ali de gordura visceral, até que significativo, e gordura no fígado, né, bem especificamente ali gordura no fígado, né, essa gordura que envolve ali todo o fígado. E então, a partir desse momento, né, a gente tomou a decisão de contratar um nutricionista, né, para nos acompanhar aí, para me acompanhar especificamente, né, e logicamente que a Fernanda também, a gente contratou uma nutricionista específica para a questão dela, né, que é específica para gestantes, né, realmente. E foi muito bom pra gente, porque realmente a gente obteve aí resultados muito bons, né? A gente conseguiu, então, diminuir bastante aí da nossa gordura corporal. Então isso foi muito bom pra gente. E algo que acontece é o seguinte, na fábrica, pessoal, a gente tem ali um cardápio que não favorece muito a questão, né, de ser saudável. Porque é muita fritura, gente. É muita fritura. É peixe frito, é frango frito, é tudo frito. Né? Então, essa questão de alimentos saudáveis mesmo, se você quiser ter, se você que está vindo para o Japão, ou se você que mora aqui já,
que de repente recebeu um diagnóstico parecido aí, se você quiser ter uma vida mais saudável, aí a gente indica para vocês que vocês realmente cozinhem em casa e levem as suas comidas de casa para a fábrica para comerem lá, porque realmente é difícil você comer em fábrica e ter uma vida saudável aí, pessoal. Depois que eu engravidei, né, eu sempre ficava muito enjoada com as frituras que tinha lá na fábrica. E aí eu falei, não, vou levar minha marmita. Aí eu comecei a fazer a minha marmitinha ali de comida. O Léo ainda ficou um bom tempo comendo lá. E eu sempre levando a minha marmita, porque não dava pra comer. A comida em si não é ruim, tá? A comida é muito gostosa. Mas são comidas gordurosas. Eu não sei como os japoneses são magros. Porque é lamen, é muita gordura, é fritura. Lamen é gordura e sódio, Gordura e sódio. Então, Muito assim, sódio. não sei como que eles são magros, gente. Porque os bichos comem horrores, comem um monte. Rápido. Rápido, entendeu? Acho que é isso. Porque não deve... Come já. Nem digere já. E aí eu falei, não dá pra mim. Então, comecei a levar minha marmita. E logo depois, como o Léo falou, veio o diagnóstico dele, né? Dessa gordura no fígado. Então, aí ele começou a levar também a comida dele. E eu também, né, com a nutricionista gestacional sobre a gravidez. Porque eu já estava acima do meu peso, já cheguei aqui no Japão acima do meu peso. Então, quando eu cheguei no Japão, que eu comecei a emagrecer, eu descobri que eu estava grávida. Eu cheguei e já engravidei com um mês, né? Então, esse um mês que eu perdi, eu cheguei a perder 8 quilos no primeiro mês que eu cheguei. E aí, logo depois, eu já engravidei. Então eu falei, não, vou me cuidar, né, tudo certinho. Então ela passou ali pra mim, né, o que eu tinha que comer, tudo certinho. Não fiz dieta, né, porque eu não poderia fazer dieta por conta da gravidez. Mas ela encaixou coisas saudáveis ali pra mim estar comendo. Então na minha gravidez toda, agora eu estou de 37 semanas. E na minha gravidez toda eu engordei 9 quilos, toda. Então, assim, eu engordei 9 e o Benzinho tá com quase 3 já. Tá com 2.600, alguma coisa assim. Então, é um peso bom aí pra finalzinho da gestação. E eu engordei, assim, 3 quilos agora pra esse finalzinho, né? Porque eu tava conseguindo manter bem aí o meu peso. Então, isso foi muito assim pra gente, né? Esse hábito pra gente foi... Excelente. Excelente, gente. Excelente mesmo. E assim que eu pari, né? Bora aí, gente. Projeto, ó. Né? Tentar perder aí os quilinhos que eu ganhei antes mesmo da gravidez. Antes mesmo. Então eu vou continuar com esse hábito saudável aqui no Japão. Eu vou continuar com a nutricionista. E os nossos nutricionistas, né, são do Brasil. Porque aqui é bem diferente o jeito deles, né? Então demos preferência de consultar com o nutricionista do Brasil. E o quarto hábito é o estudo da língua, gente. O estudo da língua. E é muito importante aqui no Japão. Eu não sei muita coisa ainda. Eu cheguei estudando, porque assim, é muito diferente você chegar num país onde você não sabe nada, onde você não consegue se comunicar. E eu queria ler as coisas e não entendia nada, então eu já cheguei estudando, né? Hoje eu sei algumas letras aí do hiragana, né? Que foi o que eu comecei estudando. Então eu sei ler em hiragana, às vezes esqueço uma letrinha ou outra, mas comecei estudando muito forte, muito firme, né? Porque realmente o meu propósito é aprender a língua, gente. É aprender a língua, porque não tem nada melhor do que aprender a língua. Então, assim, eu me viro, né? Eu vou para os lugares sozinha. Quem me acompanha aí no Instagram, né? Vê eu indo nas lojas, nos usados sozinho da vida. Então, se você não me acompanha no Instagram, já me acompanhe lá para você ver os perrengues que eu passo aqui no Japão. Então, eu acho assim, gente, muito importante mesmo o estudo da língua, porque você realmente tem mais possibilidades de trabalho, de emprego, de comunicação também. Às vezes eu estou no mercado e eu não sei onde está alguma coisa e eu não consigo perguntar porque eu não sei. Então, eu tenho que ficar procurando ali se eu estou sem o Leonardo. Então, realmente, a minha vida fica bem complicada quando eu tô sem ele. Mas eu vou, né? Eu vou. Então, o estudo da língua, com certeza,
na verdade, um dos principais, né? É o principal, né? Principais. Desde o início, né? A gente, desde lá do Brasil, a gente já vinha planejando, né? Ó, assim que a gente chegar lá no Japão, então a gente já vai começar a estudar e se aprofundar um pouco mais na língua, né? Mesmo, né, tendo as nossas limitações aí, né? Então a gente vai fazer de tudo aí, a gente vai se esforçar e vai aprender a língua, né? Eu mesmo, desde que eu cheguei aqui, eu já tenho pagado aí a uma professora japonesa. Sim. Lá de Aichi, Areiko. Um abraço aí, Reiko. Muito boa, obrigado, gente, aí pelas suas aulas, são maravilhosas. E realmente, gente, tenho muito a agradecer a ela, porque ela ajuda assim, em coisas muito específicas às vezes, né? Principalmente agora que a gente está indo muito no médico, né? Então ela sempre tem ajudado nessas questões médicas aí, principalmente, sempre tem, porque eu tenho, eu até sei falar, sei formar frases e tudo mais e tal, mas eu tenho uma grande dificuldade com relação a vocabulários, né? Como eu estudei aqui no Japão, eu era criança, então teve muita coisa com as quais eu não tive que lidar. Sim. E por eu não ter que lidar com essas coisas, eu não aprendi muito dos vocabulários aí que são mais sérios, né? Mais específicos, mais técnicos, mais de adulto realmente, né? Então, essas questões médicas aí, né? Vocabulários médicos mais específicos assim, eu tenho uma certa dificuldade e a Areiko tem me ajudado muito nessa questão. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Areiko. Deus abençoe. E realmente, gente, é um conselho que a gente dá para vocês. Cheguem aqui no Japão e se dediquem à língua, tá? Porque assim como a Fernanda falou, as oportunidades surgem, as portas se abrem muito mais facilmente aqui no Japão se você sabe falar o japonês. Pois é, e o que acontece? Os brasileiros, o que eu vejo, né? Que os brasileiros, eles se acomodam muito, porque na fábrica não precisa falar japonês. Então, na fábrica tem os cantocos, né? Tem os líderes, e os japoneses vão falar com o seu cantoco, com o seu líder, e o seu líder vai falar para você. Então, o japonês não vai chegar e falar para você, entendeu? Assim, tem setores e setores. O Léo já trabalha num setor onde, às vezes, ele fala ali com o japonês, como ele sabe falar, né? Então, se precisa falar alguma coisa, ele vai e ele fala. Mas não precisa, não é necessário. Então, o brasileiro, ele acaba se acomodando, entendeu? Então, tipo assim, eu tô num trabalho, eu tô indo trabalhar tranquilo, eu vou no mercado, eu vou em todo lugar, então eu não preciso saber falar o japonês. Então, acaba que se acomoda, né? Vai num McDonald's também, você não precisa falar, porque você vai só apontar. Então, você vai core. Arigato. E pronto, o core é esse, né? Então, você vai falar esse. Obrigado. Então não tem, assim, o porquê do brasileiro querer se esforçar. Os japoneses têm se dedicado em aprender a nossa língua, coisa que a gente não tem feito em aprender a língua deles. E somos nós que somos os imigrantes aqui. Então a gente realmente precisa se dedicar. E é uma coisa que só é benéfica para nós, pessoal. Então realmente é um conselho que a gente dá para vocês aí. É um hábito que a gente tem mudou pra caramba, assim, desde que a gente chegou aqui. E a gente tem se esforçado muito para aprender e pegar a fluência aí na língua. Em nome de Jesus. Quinto hábito, pessoal, aí é investimentos, pessoal. Investimentos. Pessoal, a gente lá no Brasil, a gente não investia nada. A gente sempre colocava ali o dinheirinho ali no envelope. No envelope ali, colocava ali no armário e deixava aquele dinheiro ali armazenado. E a gente ia gastando ele durante o mês, tá? Ou a gente deixava o dinheiro todo no banco, enfim. Depende da circunstância aí, depende, né, de qual emprego que a gente estava ali nos momentos, nas várias fases ali no Brasil e tudo mais e tal. Mas a gente gastava tudo, guardava muito pouco e investia nada, né? Então, um hábito que mudou muito quando a gente chegou aqui foi a questão dos investimentos. Tá? A gente mudou muito essa questão, a gente começou a pesquisar muito sobre investimento, aprender mais sobre investimentos. E algo que a gente aconselha vocês também, procurem saber, se informar, estudem bastante sobre essa questão de investimentos, tá? Você pode investir no Brasil, você pode investir na Bolsa Americana ou até mesmo aqui no Japão, tá? Então tem muita coisa aí que você pode fazer com o dinheiro. Então aqui no Japão, como a gente tem um ganho maior, como a gente tem um ganho significativamente maior aí, né? A gente tem a oportunidade de estar utilizando e trabalhando com o dinheiro para que ele trabalhe para nós aí no futuro. Sim. Então é algo que a gente tem feito desde que nós chegamos aqui. Porque é o seguinte, pessoal,
para todo mundo que trabalhou aqui no Japão. E aí eu desafio vocês a comentarem aí também embaixo aí, qual que é a carga horária de vocês. Se você tá morando aqui, se você trabalha no Japão, comenta aí qual é a sua carga horária. E se você já trabalhou aqui no Japão há alguns anos atrás ou há tempos atrás aí, já comenta aí também qual era a sua carga horária de trabalho aqui no Japão, pessoal. Porque realmente a carga horária de trabalho aqui no Japão é extensa demais. Tá? Independente do trabalho aí, eu sei que tem pessoas que conseguem trabalhar às vezes stage, conseguem trabalhar aí apenas 8 horas, mas a maioria, grande esmagadora maioria dos brasileiros, dos estrangeiros no geral, precisam trabalhar aí um pouquinho mais para ter aí um ganho que realmente satisfaça as necessidades e compense aí o tempo passado aqui no Japão, o tempo trabalhado aqui no Japão. Então, para que a gente utilize melhor esse tempo, né, para que a gente tenha uma alavancagem aí maior de lucro e aproveite melhor aí o nosso dinheiro, né, a gente então resolveu estudar e aplicar o nosso dinheiro em investimentos que a longo prazo aí, ou mesmo a curto e médio prazo, eles nos rendam aí uma boa quantia para que nós não precisemos passar tanto tempo aqui no Japão nos sacrificando. E isso eu quero dizer assim, pessoal, não que nós pensemos em ir para o Brasil daqui a 3, 4, 5 anos. Não. A gente não tem planos, inclusive, para voltar para o Brasil, não é essa a nossa visão de estarmos aqui. Porém, para nós não precisarmos estar nos sacrificando e nos preocupando tanto com a questão de, nossa, será que hoje ou amanhã eu não vou ser mandado embora, ou depois de amanhã, o que pode acontecer com o meu emprego e tudo mais tal? Será que vai vir uma crise novamente, como a crise de 2008, ou como a crise que de repente hoje a gente enfrenta aqui de uma forma mais branda aqui no Japão, mas ainda assim uma crise. A gente não sabe o dia de amanhã, então para a gente se preparar para essas ocasiões e para a gente diminuir o nosso estresse e de repente, a questão de essa preocupação realmente com o que vai ser do nosso trabalho amanhã ou depois, a gente tem buscado muito informações sobre investimento, sobre aplicações aí, e a gente aconselha muito vocês também que busquem conhecimento a respeito dessa área aí e mudem o hábito de vocês, assim como a gente tem mudado o nosso. É verdade, e eu tenho vários colegas lá na fábrica que elas sempre falaram pra mim, pô, nossa, Fer, como vocês conseguem? Porque às vezes a pessoa tá aqui há 1 ou 2 anos, tipo, casal jovem, né, sem filho e sem nada, há 2 anos e ainda não conseguiram guardar nada. Fala, nossa, como vocês conseguem guardar? E aí a gente fica, meu Deus, como assim, né? Porque, poxa, a gente ganha bem, tá? Ganha um salário muito bem, que dá pra você viver muito bem, dá pra você guardar. Mas é aquilo que eu sempre falo. O brasileiro, ele chega aqui no Japão achando que ele vai ser rico. E não é assim, gente. Não é assim. Porque, obviamente, que você não vai também ficar passando necessidades, entendeu? Comprando somente o básico, vivendo somente do básico. Aqui dá sim pra você se divertir, pra você sair, pra você curtir. E também pra você guardar. Agora, se você quiser ficar vivendo a vida de rico, comprando os melhores carros, comprando o iPhone do ano, comprando isso, comprando aquilo, infelizmente você vai ficar aqui no Japão, a pessoa vai ficar aqui no Japão durante 10 anos e não vai ter dinheiro para comprar uma casa depois no Brasil, caso venha acontecer alguma coisa, entendeu? Então é assim, é equilíbrio, né? Então, pra gente foi muito importante. Já saímos do Brasil com essa meta, tá? Então, chegou lá no Japão, a gente sempre vai fazer isso. Primeiro a gente vai tirar isso e depois a gente vai ver o que dá pra fazer. Porque assim, se você ganha R$2.000, vamos colocar em reais aí. Se você ganha R$2.000, você vai querer gastar os R$2.000. Se você ganha 3, você não vai continuar gastando os 2, você vai querer gastar 3. E assim vai, entendeu? Então você tem sempre ali que ter cabeça, entendeu? Que ter tipo, estratégias para você conseguir guardar, né? Para você conseguir poupar e para você conseguir viver bem com aquilo. Porque se você não tirar primeiro, investir ou guardar, não vai. Não gasta tudo. Gasta tudo, gente. O poder aquisitivo aqui é muito grande. Nossa! E realmente, né, quando a gente acaba se iludindo, né, com essas questões aí de carro do ano, o melhor carro, e gente, é possível a gente comprar aqui o melhor carro, é possível a gente comprar casa aqui no Japão,
realmente é palpável essas compras, tá? Então, quando a gente acaba se iludindo demais com essas questões, com essa quantia de dinheiro que entra no nosso bolso aí todo mês, Sim. a gente realmente aí perde um pouco o foco. Um pouco não, a gente perde totalmente o foco, a gente fica totalmente cego, e aí é onde a gente se depara com esse tipo de situações, né, que a Fernanda falou, onde a gente encontra pessoas aí que conversam com a gente e falam, a gente até hoje, né, estamos aqui há 2, 3 anos, a gente não tem nada guardado, a gente nem sabe como guardar, porque, tipo assim, não sobra nada. E eu falo, gente, como assim, né? Porque realmente dá pra gente fazer aí, dá pra gente economizar, dá pra gente viver bem e economizar ao mesmo tempo e usar essas economias aí para investimentos no Brasil ou em qualquer lugar que seja. Inclusive, pessoal, se vocês querem aí que a gente faça um vídeo informando vocês aí, falando para vocês como a gente faz as nossas economias aqui, como a gente guarda o nosso dinheiro aqui, como a gente faz para sobrar no final do mês aí. Comentem aí embaixo, tá? Comentem aí embaixo se vocês querem saber mais sobre esse assunto aí. A gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, ensinando vocês aí como a gente trabalha com o nosso dinheiro aqui no Japão. Então esse foi o vídeo de hoje, abençoados. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, já senta o dedo no like aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!